A ressurreição de Jesus dentre os mortos, vida após a morte. Mas no terceiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres que andava com Jesus, seguia Jesus, os ensinamentos que Jesus ensinava, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado para embalsamar Jesus. Como faziam no Egito com os faraós, a mumificação. Mumificação e embalsamamento é praticamente a mesma coisa. Só muda a maneira de falar. E encontraram a pedra removida do sepulcro, túmulo. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Roubaram o corpo de Jesus, igual eles fizeram com as roupas de Jesus na cruz. O corpo de pessoas famosas como Jesus, reis, imperadores, generais, para certas pessoas é muito importante. E provavelmente quem roubou o corpo de Jesus foi o Sinédrio, o judaísmo, para não ter a peregrinação naquele local. Eles não queriam que ninguém adorasse Jesus. Provavelmente foi eles que roubaram o corpo. E se eles roubaram o corpo, provavelmente o corpo ainda exista, porque eles devem ter embalsamado o corpo de Jesus. Quem pode ter isso é o Vaticano. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões, homens, com vestes resplandecentes, manifestação espírita. Estando elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, os varões, os homens, os espíritos, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Jesus virou um espírito. É nesse sentido. Ele, Jesus, não está aqui, mas ressuscitou dentre os mortos, manifestação espírita. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, uma região pertencente à Palestina no tempo de Jesus. Quando disse: importa que o Filho do Homem e o Filho de Deus, o Filho do Homem, ele vive para os prazeres mundanos, ele despreza o plano espiritual e tudo que envolve ele. E o Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual, ele é um ser espiritualizado. E Jesus era um ser espiritualizado, só que ele nasceu de pais comum, pessoas simples como nós. Por isso que a gente é irmão de Jesus, filhos de Deus. Anjos e demônios. Anjos são todas as pessoas que desistiram de praticar o mal em estado de espírito. Demônios são todas as pessoas que adoram praticar o mal em estado de espírito. O que muda são as pessoas boas das pessoas ruins. Nós somos tudo iguais. Seja
entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia como espírito, manifestação espírita, vida após a morte. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 discípulos alunos e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Discípulos, alunos. Quando os alunos aprendem os segredos do reino de Deus, eles viram apóstolos. Após Jesus, pessoas que divulgam os segredos do reino de Deus. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, túmulo, e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Jesus ressuscitou dentre os mortos, vida após a morte, mas o corpo ficou lá, e o corpo foi roubado, provavelmente pelo Sinédrio, pelo judaísmo. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. E desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E provavelmente foi eles que pegaram para não ter a peregrinação naquele local, entende? Para não ter adoração a Jesus. Provavelmente foi eles. O Sinédrio, ele é o conselho do judaísmo. Ali que eles se reúnem e tomam as decisões para fazer os crimes deles. O Sinédrio nada mais é do que o tribunal do crime, entende? Do judaísmo. Provavelmente quem pegou o corpo de Jesus foi eles, entende? Para não ter adoração naquele local. E se eles pegaram, provavelmente eles embalsamaram o corpo de Jesus para manter, para os outros olharem, entende? E quem pode ter isso aí é o Vaticano. Aí quem vai olhar esse tipo de conteúdo provavelmente é só a alta cúpula do judaísmo. Provavelmente está lá no Vaticano. Esse é o Novo Testamento, o espiritismo cristão.